Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje, a gente vai analisar uma situação, assim, delicada, né? Uma disputa contratual que foi parar na justiça. Uhum. Temos aqui a petição inicial de um processo e também o próprio contrato de franquia educacional que está no centro disso tudo. A ideia é entender os argumentos, sabe? As cláusulas importantes e o que está em jogo mesmo. Exatamente. A gente está falando de uma pessoa que fechou um contrato para abrir uma unidade da franquia Supergênio, da Beatiato Serviços Educacionais. Certo. Uhum. Mas aconteceu um imprevisto, sabe? Algo que impediu ele de seguir com o plano e agora, claro, ele quer cancelar e receber de volta o que pagou inicialmente. Ok, então vamos ver isso com calma. O autor, o Evandro Lima de Almeida, assinou o contrato e pagou um valor, né? R$ 5.350. Isso. Só que aí, segundo ele conta na petição, apareceu um problema. Uma questão judicial dele, pessoal, que não tinha nada a ver com a franquia. Uhum. E essa questão impediu ele de alugar um imóvel para montar a unidade. Quer dizer, sem ponto comercial, o negócio morreu antes de nascer, né? Exato. E ele comunicou à empresa, pediu para cancelar e, bom, pediu dinheiro de volta. E imagino que é aí que a coisa pega. Justamente nesse valor, nos R$ 5.350. É o pomo da discórdia. E o interessante, assim, é olhar a cláusula 9.1 do contrato. Ela é curiosa. Curiosa como? Ela diz que, excepcionalmente para esse contrato específico, não iam cobrar a taxa de franquia, mas que esse valor pago seria, e aqui eu cito, a título de taxa de implantação, treinamento e outros. Interessante. Mesmo o documento se chamando Contrato de Franquia Empresarial. É. O nome do contrato é um, mas a descrição dessa taxa inicial é outra, e é nisso que o argumento do autor se apoia. Entendi. Ele deve dizer algo como, olha, a unidade não foi implantada, eu não tive treinamento, então esses serviços não aconteceram. Exatamente. E se o serviço não foi prestado, reter o valor seria enriquecimento sem causa para a empresa, né? Ela ficaria com dinheiro por algo que não entregou de fato. Faz sentido. E ele vai além, sabe? Ele argumenta que, por essa lógica, o contrato talvez nem seja tanto uma franquia típica, mas mais uma prestação de serviços. Ah, e aí ele quer trazer o Código de Defesa do Consumidor para a história. Exatamente, o CDC. Porque se o CDC for aplicável, a proteção contra cláusulas abusivas é bem maior. E imagino que ele aponte alguma cláusula como abusiva. Com certeza. A principal é a 9.3. Essa cláusula diz assim categoricamente que nenhum valor pago seria devolvido, em hipótese alguma. Nossa. Se o CDC entrar na jogada, essa cláusula pode ser considerada nula, entende? Entendo. Mas, por outro lado, a empresa, a Beatiato, o que ela vai dizer? Imagino que ela vá se apegar ao que está escrito, né? Sem dúvida. A defesa deles deve se basear justamente nessas cláusulas. A 9.3, que fala da não devolução, e tem outra, a 10.6. Qual é essa? A que diz que o contrato é irrevogável e irretratável, e que não há direito a arrependimento. Irrevogável e irretratável. Mas espera aí. Mesmo com um motivo externo, comprovado, que impediu o início, algo fora do controle dele, a justiça não costuma considerar isso? Ótima pergunta. A empresa provavelmente vai argumentar que isso é um risco do negócio. Um acordo comercial, sabe? Entre partes cientes. Talvez digam que o CDC não se aplica ou se aplica de forma limitada porque não é uma relação de consumo padrão. Entendi. Um investimento? É. E podem dizer que o valor pago já cobria custos iniciais que a franqueadora teve, mesmo sem a unidade abrir. E tem mais um ponto. O contrato menciona na cláusula 13.1 que o franqueado declarou ter recebido a COF, a Circular de Oferta de Franquia, Ah, sim, a COF é importante. com a antecedência legal. Isso sugere que ele teve acesso às informações antes de assinar, né? Sabia onde estava entrando, teoricamente. Certo. E onde esse caso está correndo? Está no Juizado Especial Cível, lá de Bom Jesus do Itapauana. São juizados para causas, digamos, de menor valor, para tentar ser mais rápido. E o valor total que ele pede? É R$ 10.350, que seria a devolução dos 5.350 pagos, mais 5.000 de danos morais.
Ele até cita outras decisões da justiça que, segundo ele, foram favoráveis à devolução em casos parecidos. Buscar precedentes é sempre uma estratégia, né? Então, o nó da questão É definir a natureza, diz tudo. Foi uma taxa por um serviço que não rolou? E aí o CDC protege e manda devolver? Ou foi um investimento inicial numa franquia, um risco calculado, onde vale o que está no contrato, essa coisa do irrevogável e sem devolução? e aquela cláusula 9.1, renomeando a taxa. Isso complica, né? Complica e muito. Pode ser interpretado de várias formas. Talvez até como uma tentativa da franqueadora de se resguardar, né? Deixando menos cara de taxa de franquia pura. Fica então uma reflexão para a gente, né? E para quem nos ouve. O que essa situação toda mostra sobre os riscos iniciais de entrar numa franquia, o compromisso que se assume logo de cara, E o que acontece se um fator totalmente externo, um imprevisto real, impede o franqueado de sequer começar, mesmo depois de pagar taxas iniciais? Fica aí a pergunta no ar. Uma situação complexa, sem dúvida.